Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Eu não sei o dia que você está assistindo. Hoje é 20 de julho de 2025, estamos aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na igreja local. Para nós uma alegria, uma bênção chegar aí até a tua casa. Agora começa o nosso corte da gravação dessa mensagem. Fala o tema para quem está do lado aí, irmão. O chamado da cruz. Dona Sebastiana, a cruz está nos chamando. Cristo está nos chamando, irmã Maristela. O chamado de Cristo, vivendo uma fé com propósito e com coragem. É isso que nós vamos falar hoje. Viver a fé com propósito, irmãos. Viver a fé com coragem. Vamos para o texto? Lucas capítulo 9, acharam? Verso 23. Está até aqui no telão, mas se você puder acompanhar na tua Bíblia, é bom para a gente manusear a Bíblia. Se tiver no celular também é bom para sempre estar mexendo no aplicativo. E você que está de casa, já aproveite e inscreva-se no nosso canal, @ImelRioPreto. Estamos nas principais redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no X. É só você nos seguir lá. Inclusive, esse culto, todo domingo, ele é transmitido ao vivo pelo Facebook. E depois a gente faz durante a semana uma edição. O irmãozinho fica lá a semana inteira, assiste o culto, faz um corte e transforma aquilo num vídeo no YouTube que fica para sempre você estar podendo estudar, reaprender, reler, reassistir, que a palavra de Deus ela é cíclica, ela nunca é estática. A cada vez que você ouvir essa mensagem, ouça essa mensagem daqui 6 meses. Deus vai falar diferente no teu coração do que Ele está falando agora. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada momento. Amém? Vivemos um tempo, irmão, de cansaço espiritual, de distração, de sobrecarga. Muitas pessoas estão sobrecarregadas, as pressões da caminhada. Isso tem afetado, inclusive, o nosso chamado com Deus, a nossa caminhada cristã. E o chamado que Jesus tem ecoado para nós ainda hoje, que está aqui em Lucas, né? Capítulo 9. Olha lá, Jesus falando para a gente na Nova Tradução. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Irmãos, como esse texto é difícil de ser pregado. Difícil no sentido que é um peso pastoral trazer essa mensagem, porque essa mensagem Cristo está nos preparando, irmãos, não para a vida desta terra, mas Ele está nos preparando para a vida vindoura, aleluia, para a vida celestial, na morada celestial. E muitas vezes nós distorcemos o Evangelho. É lógico que, eu acho tão interessante a teologia wesleyana, quando a gente vai estudar Wesley no seminário. É muito interessante que Wesley, na teologia dele, Wesley, ele entendia sim, que o Evangelho é também para transformar agora. É também para abençoar agora a nossa vida. O Evangelho não é simplesmente uma promessa lá na eternidade. Não é algo que esteja distante. O Evangelho é para hoje, sim. Só que tem muita gente que às vezes começa a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, e ela está pensando no Evangelho só de agora. E ela não consegue ver o Evangelho no futuro. E se alguém quer ser meu seguidor, preste atenção, irmãos. Seguir Jesus é carregar a cruz, irmãos. Seguir Jesus é você esquecer os seus próprios interesses. Lembra do que eu falei domingo passado? Sobre a gente, o interesse nosso é o reino. Falaram isso, aqueles cortes, ficou show de bola, hein? Gente, eu fiquei 3 dias fazendo aqueles cortes. A Suzy ainda falou, nossa, amor. Aí depois que eu lembrei que tem IA para fazer isso, né? Eu devia ter jogado o vídeo para IA fazer, mas a gente é da década de 80, né? Geração Z, né? A gente não está tão acostumado com a IA. Eu tenho usado a IA lá para uns programas do meu trabalho, de planilha, ela está fazendo uns scripts para mim e tal. Mas às vezes aqui na igreja eu esqueço de usar a IA, principalmente nesse negócio do vídeo. Eu fiquei 3 dias fazendo aqueles cortes. E a gente falou do reino. Gente, transmite aqueles vídeos para as pessoas. Eu queria que aqueles vídeos pudessem estar bombando, gente. É muito ousadia um pastor falar aquilo que eu falei naqueles vídeos. Sabe? Não é que a gente quer criar polêmica, não. Não, irmãos. A gente quer mostrar para o mundo que tem como a gente ser cristão nos dias de hoje e seguir Jesus de verdade. Tem ainda lugares em Rio Preto, ainda tem lugares no Brasil, ainda tem lugares no mundo, onde pessoas querem, de fato, seguir Jesus de verdade. Acabamos de ver o moço que veio aí, né? Ficou impressionado com a igreja. Falei, não, vem, meu querido, volta para você assistir uma reunião. É importante um dia você poder estar com a gente.
Sabe, irmãos, as pessoas não têm noção de que ainda tem lugares que estão realmente à procura do divino de verdade, que estão realmente à procura de Deus de verdade. Por isso, divulga aquele vídeo, põe no grupo da tua família. É para polemizar mesmo, é para as pessoas falarem, olha, vai lá e visitar o pastor Júlio. Vai lá conhecer a nossa querida Igreja Metodista Livre. Que você vai ver a diferença do que é a igreja que fala do reino de Deus. E aqui, Jesus está dizendo, olha, quem quer ser meu seguidor tem que esquecer os seus interesses. É o que eu falei domingo passado, irmãos. O interesse nosso é exclusivamente o reino de Deus. Não tem outra coisa. A cruz, ela não é só um símbolo, mas a cruz, ela também é um convite, um chamado à entrega, à fé verdadeira e à transformação real. E eu quero falar 3 pontos sobre a cruz. O primeiro deles, que a cruz é um caminho, irmãos. A cruz, ela é o caminho para nós podermos alcançar a santidade. Mudou, né? Mudou. Vamos lá para Romanos capítulo 6. Romanos 6, verso 13. Wesley, que é um dos fundadores, né, do movimento metodista, inclusive ele prega sobre a graça, que aquecia o coração de Wesley. Wesley, ele acreditava que a santificação era um processo contínuo. Por isso que não tem esse negócio de que eu aceitei Jesus, agora acabou. Não, meus irmãos, agora começou. A nossa jornada, ela começa quando a gente aceita Jesus. A nossa jornada, ela começa quando a gente, para tudo a minha vida, porque agora eu vou entregar minha vida para Jesus. Aleluia. Ali começa a jornada cristã. E Wesley, ele acreditava que esse processo contínuo, e ele chamava isso de perfeição cristã. Eu já preguei sobre isso, já acho que no começo desse ano, umas 2 vezes. Que todo mundo entendeu Wesley errado sobre a perfeição cristã. Todo mundo achava que perfeição cristã significa eu e você nós ser perfeitinho. Irmãos, nós temos tantos erros, tantos pecados como qualquer outra pessoa do mundo lá fora. Nós temos, não adianta tapar o sol com a peneira, não. Aqui ninguém é santinho, não, irmãos. Nós somos pecadores. A diferença nossa é o processo que justamente estamos buscando, no amor de Cristo, ser pessoas melhores. É aí que é a diferença. No amor de Jesus, buscarmos ser pessoas melhores. Isso é a perfeição cristã, é esse processo. E o Wesley, ele fala para nós que a cruz ela não era o fim, mas a cruz ela é a ponte para transformar. Eu vou repetir, a cruz para o Wesley, ela não era o fim, mas ela era justamente a ponte que levava-nos à transformação. Vamos ler o texto de Romanos? Romanos capítulo 6, verso 13. Está aqui no telão também. Portanto, ofereçam-se a Deus como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, e ofereçam seus corpos a Ele como instrumentos para fazer o que é direito. Irmãos, nós como cristãos, por isso que a perfeição cristã ela foi entendida errada na época de Wesley. Não significa que nós somos perfeitos e não temos falhas, manchas, erros, mas significa que nós estamos num processo em busca dessa perfeição. Através do amor de Deus, nós estamos dia a dia buscando. Nós precisamos parar de tratar a fé apenas como um remédio para a nossa dor, para o nosso sofrimento. Tem muitas vezes que a gente usa a fé, a religião, a espiritualidade, apenas como um remédio. Que nem eu, estou com esse olho aqui, começou durante essa semana, fiquei com o olho ruim. Gente, como é ruim você ficar e não ter o remédio. E aí na hora que eu consegui o colírio, que bênção, é o remédio, ele te alivia ali naquele momento, o remédio ele traz o bálsamo. Mas nós estamos aqui hoje para entendermos que a fé, ela não pode ser apenas um remédio, mas nós temos que abraçar a fé como um caminho diário. E não é só eu uso aqui a fé quando eu estou mal, aí depois eu não uso mais a fé. Não, agora eu não preciso mais me preocupar, não. Não, eu já resolvi o meu problema lá na igreja, agora eu já estou bem. A fé, ela não pode ser apenas um simples remédio, mas ela é uma caminhada, ela é um processo, ela é um tratamento contínuo, onde todos os dias
nós vamos seguir essa fé maravilhosa. Então, primeiro ponto, a cruz como caminho, irmãos. Entenda, não é porque eu me batizei, desci as águas, nossa, agora acabou. Não, agora começou. O batismo, descer as águas, aceitar Cristo, é justamente o início, é o start, é o começo de tudo, e não o fim de tudo. É o começo da sua jornada, é o começo da sua caminhada. Por isso a cruz, como caminhada, a nossa santidade transformando pelo amor de Deus. Esse é o primeiro ponto. Então não esqueça, irmãos, a cruz de Jesus, ela tem que estar diariamente conosco, carregando a nossa cruz diariamente. Não é só quando está tudo mal, não é só quando os dias são maus, não é só quando está tudo mal que a gente vai lembrar da cruz, não. A gente também tem que celebrar e lembrar da cruz quando está tudo bem, quando está tudo bom, quando está tudo favorável, quando está tudo legal. A gente também tem que lembrar da cruz, não apenas nos dias terríveis, nos dias maus. O segundo ponto que eu quero falar com você nessa noite. Então, primeiro, a cruz como um caminho. O segundo ponto, a cruz como atos de justiça. Aí, ó, não tem como metodismo a gente não falar de justiça. Gente, a religião, a igreja metodista, os ensinos metodistas, a história metodista, tudo nos leva à busca da justiça, irmãos. A justiça é a nossa missão. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 61. Olha que bonito o texto que nós vamos ver do profeta Isaías. E agora nós vamos falar sobre o Benjamin Titus Roberts, que foi o pastor fundador da Metodista Livre. Em 1860, 23 de agosto de 1860, esse homem chamado Benjamin era um pastor, jovem pastor, juntamente com outros 70 e poucos pastores, se uniram, leigos também, vários delegados leigos, eles se uniram e fundaram a Metodista Livre, porque eles lutavam contra a opressão econômica. O que nós estamos sofrendo hoje, irmãos? Não é uma opressão econômica? Eles lutavam contra a escravidão. Olha como que a nossa igreja é atual. Irmãos, isso 1860. Nós estamos lendo isso em 2025. E por Benjamin Roberts, né? Na verdade, em inglês a gente usa sempre o último nome, né? Por Roberts, a santidade sem a justiça social, ela era vazia. Porque nós metodistas, para nós o lema de São Tiago é importantíssimo. A fé sem obras, ela é morta. Por isso que nós metodistas, a busca nossa pela justiça social. Para o Roberts, a cruz, ela não é apenas uma redenção pessoal, mas a cruz também é uma luta, uma convocação para nós buscarmos a nossa igualdade, a nossa liberdade, a nossa dignidade humana. Quem que foi o primeiro mestre que aceitou ter mulher como aluna? Foi Jesus. Nunca antes na história do judaísmo teve um mestre, teve um professor, teve um doutor da lei, teve alguém com tanta sabedoria que aceitasse uma mulher ser sua aluna. Jesus foi o primeiro. Já começa aí, secretária. Olha que coisa linda. Jesus um exemplo. E hoje as pessoas deturpam tanto o evangelho, né? Tentam afastar tanto o evangelho das questões da mulher. Irmãos, Jesus foi o primeiro a olhar para a mulher com olhar não apenas de o Filho de Deus, mas com o olhar humano. Olha que lindo, aquele que era Deus, ele também olhou como humano. E ele deu à mulher a voz no seu tempo, a mulher que era oprimida, rechaçada, que não figurava nem como testemunha para os judeus num processo. Cristo, ele transforma tudo. Cristo, ele vem quebrar todos os paradigmas. E ele já começa ali, ó, justiça social com as mulheres. Outro ponto que Jesus veio que é fundamental, as crianças. No tempo de Jesus, irmãos, não se esqueça, criança. Desculpa a expressão, eu sei que quem está ouvindo pega às vezes esse pedaço e fica tão feio ouvir isso, né? Crianças e mulheres, nos tempos, infelizmente, no Oriente Médio, na Palestina, nos tempos de Jesus, não valiam nada. Mas a pergunta que eu faço, ainda hoje, será que tantos lugares do mundo a gente vê tanta tristeza acontecendo com crianças no trabalho escravo, com mulheres no trabalho escravo, seres humanos, né? No trabalho escravo. Está faltando Jesus nesses lugares, irmãos. Está faltando a luz do Evangelho nesses lugares. Olha que interessante,
para Roberts, a cruz, ela não era apenas algo pessoal, uma redenção pessoal, mas a cruz ela buscava também trazer a liberdade, a equidade, a dignidade da pessoa humana. Vamos ler o texto? Acharam aí? Isaías 61, verso 1. Olha que texto lindo, irmãos. O Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, curar os de coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos. Fala se não é bonito esse texto, coisa maravilhosa. Um texto gigante, de força, de poder, demonstrando o profeta Isaías, qual era o papel do Messias que os judeus tanto esperavam. O Messias que os judeus tanto esperavam era aquele que iria levar as boas notícias aos pobres, que iria curar o coração daqueles que estavam realmente quebrantados, e que iria anunciar liberdade àqueles que estavam realmente cativos. Irmãos, é para isso que existe o Evangelho, para libertar aquele que está escravo, aquele que é cativo. É para isso que existe o Evangelho, é para levar boas novas para aquele que está desistindo da vida, desistindo de tudo. Você que está me assistindo, está desistindo de tudo, está pensando em largar tudo. Ei, eu tenho boa notícia para você, ela se chama Jesus, e Ele tem a saída, Ele tem a solução para qualquer que seja o teu problema. Aleluia, Ele tem a saída, Ele tem a solução para qualquer que seja a sua dor. Roberts, ele entendia que a fé cristã, ela nos chama a olhar para os pobres. Olha que bonito, né? A metodista sempre um trabalho envolvido com os mais necessitados, os marginalizados, os esquecidos. Irmãos, é só a gente pegar o começo da vida do Wesley. Wesley ia semanalmente nas cadeias, nos cárceres. Tanto é que de tanto fazer visita, você imagina, século XVIII na Inglaterra, como que não era um cárcere. Se ainda hoje as prisões são insalubres, né? Lugares terríveis, imagina no século XVIII, isso que eu estou falando, 1728, 1730, 1732. Você imagina uma cadeia em 1700. Como que não era terrível? E Wesley entrava naquele ambiente toda semana para levar a palavra de Deus aos detentos. Aí você fala, pastor, mas eu penso que eles não devem. Eu não quero saber o que você pensa, eu quero saber o que Deus pensa. E Deus mandou a gente anunciar a toda criatura. E Wesley, de tanto visitar o cárcere, a história diz que ele chegou a contrair tuberculose naquele tempo. O trabalho que ele era tão próximo com os presos. O movimento metodista sempre próximo aos marginalizados, aos esquecidos. Porque carregar a cruz é também carregar a dor do próximo. Eu estava vendo hoje uma postagem do Carlos Bezerra Júnior, aquele pastor, né? Ele é pastor médico, ele já foi deputado, acho que hoje ele é vereador. E o Carlos Bezerra, ele colocou hoje um negócio lá que é verdade. Por que no Brasil a gente ama tanto Deus, mas a gente não consegue amar o próximo? Tem tanto evangélico, né? A nossa nação tem tanta pessoa que se diz evangélica, a nossa nação tem tanta pessoa que se diz cristã, e isso quando eu estou dizendo cristão, engloba católico, evangélico, protestante, todas as religiões cristãs. Somos um país onde tem tanto cristão, mas que só sabe amar a Deus, amar o próximo é tão difícil. Se sensibilizar, se solidarizar com a dor de alguém, do próximo, é tão difícil. Porque nós somos um povo que gosta de levantar a mão e adorar a Deus, amar a Deus. Colocamos Deus acima de tudo, mas não conseguimos amar o nosso próximo. E é um mandamento, irmãos. Aí que entra a questão metodista. Para Roberts, isso era fundamental. Não é à toa, irmãos, que o movimento metodista, não só na Inglaterra, mas como nos Estados Unidos, eles são permeados de escolas. Igrejas eram escolas, universidades, creches, orfanatos. A gente não tem noção da grandiosidade que é o metodismo com relação à ciência, ao tratamento das pessoas.
Wesley, praticamente no início, ele vendeu tudo para criar Kingswood. Kingswood era um orfanato, escola. Wesley vendeu quase que tudo. Ficou praticamente com o caixa dele zerado para ele poder comprar uma propriedade rural e formar naquele lugar uma escola orfanato. Olha que coisa linda. Onde ele cuidava das crianças, transformando a vida de muitas delas. E lembra que uma dessas crianças a gente sempre cita que foi um dos alunos de John Wesley, se eu não me engano, Adam Clark. Ele estudou em Kingswood. Acho que o John Benson também, outro teólogo que também estudou em Kingswood. Você está entendendo como que o metodismo sempre esteve ligado? E hoje nós temos o quê? Fala, no Brasil não tem nada. Irmãos, nós temos muita coisa no Brasil, é que nós não sabemos divulgar. Nós temos a nossa escola na Bahia, em Monte Santo, onde atende mais de 600 crianças. E eu recebi essa semana uma cartinha da aluninha que a gente apadrinha. Eles sempre mandam para a gente uma carta, né? Eu e Suzy lemos e a gente ficou assim pensando, nossa, isso que a gente faz é tão pouco perto do que para esse aluno é tão importante. A nossa escola na Bahia, irmão, vocês não têm noção, tem fila de espera para entrar na nossa escola. Fila de espera. Quando tem as matrículas, quilômetros que formam em volta da escola, de fila, de pais, mães, tudo querendo matricular as crianças na nossa escola. Pastor, oh meu Deus, agora me fugiu o nome do nosso querido pastor Emerenciano. É um nome difícil, né? José Emílio Emerenciano. Agora veio, obrigado, papai. Eles deram o nome do nosso pastor, fundador no Brasil, à nossa escola na Bahia. Não para por aí o nosso projeto. Nós temos um projeto em São Paulo que chama Todo Mundo Feliz, que também atende, eu não sei agora te falar a quantidade de crianças, mas é um projeto da nossa igreja lá de São Paulo, acho que é da igreja de Mirandópolis, se eu não me engano, e esse Todo Mundo Feliz também é um projeto onde eles acolhem, atendem crianças lá na capital, em São Paulo. Então, às vezes, a gente olha para a nossa igreja aqui de Rio Preto e fala, não faz nada esse povo. Não, peraí, não é assim não. Aonde a gente está conseguindo alcançar, estamos chegando lá. É que não dá para todo lugar a gente ter um orfanato, todo lugar a gente tem uma escola. Mas, Suzy sabe que sempre foi meu sonho. Eu sempre falava para ela, nossa, amor, como que a igreja é importante. A gente ter algo social nesse sentido, né? Um dia que a nossa igreja for tão forte financeiramente, ao ponto dela ser mantenedora de um trabalho desse, lindo, maravilhoso. Mas a escola nossa na Bahia precisa da nossa ajuda, irmãos. Hoje, para apadrinhar uma criança, está mais de R$200. Que fica, o governo cortou toda a ajuda que mantinha com a nossa escola, o projeto. Hoje a nossa escola está andando sozinha. E não é fácil para a nossa escola, 600 crianças, acho que está até mais de 600. Tem lá no Instagram, tem no Facebook, segue a nossa escola. Eu vou jogar lá no nosso grupo, para você ver os vídeos, as experiências que eles fazem de ciências, os times de futebol. A nossa escola é referência naquela região da Bahia, vocês não têm noção. Isso tudo é o que, irmãos? Mostrando que a cruz, sim, ela tem que buscar a justiça social. Na medida da onde a gente pode alcançar, né? Domingo passado agora tivemos a ajuda para a família, foi maravilhoso. Eu fico imaginando o coração na hora que vocês chegaram lá com aquela cesta, não é gostoso demais fazer o bem? Né? E vem as crianças no carro pegar, ajudar, carregar. É maravilhoso. É pouquinho demais que fizemos, mas já estamos ajudando alguém, irmãos. Mas já estamos conseguindo fazer alguma coisa por alguém. Não julgue, não critique, mas ajude. E último ponto, então, segundo, a cruz como justiça. E o último ponto, a cruz como esperança e fidelidade, que é o que a gente cantou. Fiel, ele é fiel. És fiel em todo tempo. Vamos ler o texto? Romanos capítulo 5. Já estou terminando. A cruz como um convite para termos esperança e fidelidade. Aqui agora a gente vai falar de dois teólogos, olha lá, justamente um deles é o Adam Clark, e o outro é o Albert Outler, que eu já falei sobre ele. Ele era um advogado, que ele pegou os textos de Wesley, né? O Wesley ele tinha o costume de escrever o diário. Tudo que o Wesley fazia, ele chegava à noite, e ele fazia um resumo, um diário da vida dele. E o Albert Outler pegou esses textos, fez um compêndio, reuniu, e criou a história de Wesley.
né, livros da teologia de Wesley, comentários bíblicos de Wesley, tudo nasceu desses diários, desses escritos que Wesley tinha. E o Albert Outler, ele é um teólogo, ele é advogado, e ele é teólogo também, e ele é um dos que estão à frente desse projeto. E olha que bonito, o Adam Clarke, ele diz que o sofrimento cristão é a escola da fé. Olha que interessante. O sofrimento cristão é a escola de fé, e não é um castigo. Às vezes a gente tem que olhar e a gente fica assim, nossa, meu Deus, está me castigando. Eu mesmo essa semana, chegou um dia eu não estava aguentando meu olho, e eu falei, pai, o senhor está me castigando? Ainda falei, Suzy, o que será que... Né? Não, irmãos, isso tudo é a escola de fé. Eu aprendi a orar mais essa semana. Eu orei mais do que na semana retrasada. Eu lembrei mais de Deus do que da semana retrasada. Vocês estão entendendo, irmão? Às vezes a gente não entende as coisas que sobrevêm à vida da gente, e a gente tende a criticar Deus, né? Olha que interessante, o Adam Clarke, ele entende que o sofrimento é a escola de fé, não é castigo. A gente tem que parar de achar que é aquele Deus do Antigo Testamento, um Deus que vem castigar, um Deus que está com a cinta na mão e quer... Não, meus irmãos. Eu vejo muito mais um Deus como um pai, amoroso, um pai que quer o melhor para os filhos. Lógico, tem hora, irmãos, que até eu como pai, se eu não corrigir meus filhos, o que vai acontecer lá na frente? E tem hora que Deus tem que nos corrigir também, irmãos. Tem hora que Ele precisa também me corrigir e te corrigir. Então não fica magoado, não fica magoada, não. Olha que bonito, eu achei tão legal isso. O Adam Clarke, ele entende que o sofrimento é a escola de fé. Aprenda, leva por esse lado que a tua vida vai ficar mais doce. A tua vida vai ficar mais suave. Aí você fala, Júlio, é fácil para você falar, não é você que está passando. Irmãos, cada um tem os seus problemas. Se a gente for parar para ver essa terra, todo mundo tem seus problemas, irmãos. Se a gente começar aqui a falar de problema, cada um aqui vai falar de um problema pior que o outro. É sério. A gente vai criar até a noite das bênçãos, os testemunhos de bênção. Vamos criar a noite dos testemunhos da murmuração para você ver. Todo mundo vai ter algo para murmurar, para reclamar, para falar, para questionar, meu irmão. E o problema dele talvez é maior que o teu e você não está entendendo. Sabe, irmãos? O Albert Outler, esse teólogo, muito mais moderno, né? Ele é de 1900 e pouquinho, já mais recente a nós. Ele diz o seguinte, ele combinava a fé e a razão. Eu acho legal isso. O Outler, ele usa muito essa linha tênue entre fé e razão. Não é aquela fé louca, desesperada, não, mas ele usa a razão também. Lembrando que é possível pensar, sentir, viver a fé de uma maneira integralizada, de uma maneira, como eu posso dizer, englobada. A cruz, para eles, não era o fim da estrada, irmãos, mas é o começo da esperança que não morre. A gente muitas vezes olha a situação e fala, nossa, agora não tem mais jeito. Mas, irmão, ser fiel a Deus é também quando tudo está difícil. Eu preciso continuar fiel a Deus. Fiel a Deus, meu irmão, é um ato de confiança, de amor a Ele. Mesmo quando tudo está difícil. Olha o que fala o texto lá em Romanos. Acharam aí? Romanos 5, está no telão ali, ó. Romanos 5, verso 3. Por isso, aguentamos com paciência os sofrimentos, pois sabemos que eles produzem a firmeza de ânimo. Fala para quem está do lado, eu gostaria que você virasse para a pessoa e dissesse para ela, aguente firme. Aguenta firme, irmão. Irmã, aguenta firme. Aguenta firme aí, casalzinho benção. Aguenta firme, família linda. Aguenta firme. Você de casa, aguenta firme, meu querido e minha querida. Não é fácil, não, eu sei que não é. Irmão, se a gente começar a olhar, eu não sei se eu contei o testemunho de quando o Isaac saiu da cirurgia. Eu cheguei a falar isso para os irmãos? Acho que eu não falei, né? O Isaac fez cirurgia faz agora 3 semanas, não é isso? 3 semanas. E a gente lá tudo preocupado, a gente de noite orando, chorando no quarto, Suzy e eu, Pai, guarda nosso filho, Senhor, cuida do nosso menino, e não sei o quê. O coração de mãe e de pai não é fácil, né? Você levar um filho para uma cirurgia.
E beleza, foi tudo bem, graças a Deus. Fiquei lá no hospital o dia todo. Aí quando deu uma hora mais ou menos, 1h30, nós fomos para o quarto. Irmãos, na hora que eu cheguei no quarto, eu me deparei com um bebê de 5 meses, com uma cirurgia no cérebro, com uma infecção geral. Na hora que eu liguei por vídeo com a Suzy para ela ver o Isaac, porque a Suzy não pôde ir, porque ela estava com o Lucas, e a Suzy quis puxar assunto comigo, eu não estava conseguindo falar. De ver aqueles pais, estava o marido e a esposa lá, não são nem daqui de uma cidadezinha aí, não vou citar o nome, porque às vezes é conhecido, né? E eu sei que na hora que eu saí dali, eu profetizei na vida daquela criança. A mãe se emocionou, eu falei, não, em nome de Jesus, que... Falei o nominho da criança, que em nome de Jesus ele vai não só sair dessa, mas ele vai dar muitos frutos em nome de Jesus. Eu sei que quando eu cheguei em casa, eu chorei tanto com a Suzy à noite, eu falei, Suzy, a gente estava tão preocupado com uma cirurgiazinha da amígdala. Tudo bem, irmão, eu sei que toda cirurgia tem o seu risco. Eu entendo, irmãos, ninguém aqui está sendo hipócrita. Mas, irmãos, ali eu tinha do meu lado um bebezinho de 4 meses e meio, praticamente, que já tinha feito uma cirurgia no cérebro. Sabe? Então, irmãos, não é que eu estou querendo diminuir a tua dor e aumentar a dor de quem, não é isso. Diminuir minha dor, meu sofrimento, não é isso. É reconhecer, irmãos, que todo mundo tem suas lutas. Eu ainda falei isso para aquela mamãe. Eu virei para ela e falei assim, filha, tu tem uma luta, hein? Todo mundo tem luta. Se nós estamos achando que estamos nessa terra aqui, que está tudo bem, irmãos, a partir do momento que nós chegamos nessa terra, essa terra não é o nosso lugar. O que foi a segunda música que nós cantamos? Eu não sou daqui. Olha, para casa eu voltarei, irmãos. Nosso lugar não é aqui, irmãos. A terra tem muitas coisas maravilhosas para a gente desfrutar, claro, tem, não estou dizendo que não tem. Mas aqui também tem muita dor e sofrimento. Muita dor e sofrimento. Que a gente não tem noção. Então, esperança e fidelidade não é a gente só achar que o problema do outro é maior que o nosso. Não é isso. Não, é a gente reconhecer que todo mundo tem problemas. Seja eles pequenos, grandes, difíceis, impossíveis. Todo mundo tem, passando suas lutas, irmãos. Mas não esqueça que a cruz não é o fim da estrada, aleluia, mas a cruz é o início justamente da nossa esperança em Jesus. Para encerrar, para terminar. Muitas vezes, irmãos, é vendido para nós o evangelho como que a vida cristã, ela seria a solução para todos os nossos problemas. E não, irmãos, dentro daquele hospital tinha muito evangélico, tinha muito crente. Dentro da UTI tem muito evangélico, tem muito crente. Ué, então qual que é a resposta para isso, Júlio? É justamente essa. O evangelho, a palavra de Deus, a caminhada cristã, a vida cristã, ela não pode ser vista como solução para os nossos problemas. Todos nós vamos ter problema. E aí eu termino com o texto em Lucas 9. Vamos abrir lá? É o último texto. Estou acabando já, vamos ver se tem aqui. Ah, tem, eu achei que não tinha, que legal. Lucas 9, 23, para a gente encerrar, que eu já passei do horário, me desculpem. Nós somos metodistas, a gente é pontual. Achou aí? Lucas 9, 23. Na nova tradução, na linguagem de hoje. Não tem o texto, eu achei que tinha, mas não tem. Se alguém quiser vir comigo, que se esqueça de si mesmo, carregue a sua cruz todos os dias e me acompanhe. Irmão, é carregar a nossa cruz. Sabe o que significa carregar a cruz hoje, nos dias de hoje? Negar a si mesmo para esse mundo tão egoísta que a gente está vivendo. Carregar a cruz hoje significa
Continue sendo fiel a Deus, mesmo em tempos de tanto relativismo moral. Hoje a igreja evangélica, ela passa por ela está num momento assim, de muito relativismo. Depois no final eu explico para vocês entenderem melhor. Carregar a cruz hoje significa escolher o perdão de Cristo ao invés do que a gente tem vivido, essa cultura de cancelamento, né? O fulano falou aquilo, ele vai ser cancelado. Hoje nós estamos assim, né? Carregar a cruz nos dias de hoje significa que nós vamos ter que amar ainda aqueles que nos perseguem. No mundo de tanta polarização. Deus do céu. Está chato viver nos dias de hoje. Está muito chato. E carregar a cruz, irmãos, significa ainda hoje, para nós, praticarmos a generosidade, ainda que envolvidos numa sociedade que só tem consumo, de tanto consumo, de tanto eu tenho, sabe? Carregar a cruz hoje, irmãos, é viver com propósito, com coragem, com paixão por Jesus e pelo próximo. Que nós, irmãos, possamos entender que a cruz, ela não é apenas um acessório espiritual, mas a cruz, ela é um estilo de vida, onde a graça, ela encontra com a nossa responsabilidade de amarmos o nosso próximo, de fazermos o bem às pessoas, de sermos melhores a cada dia. Mas aquele fulano só te faz o mal. Continue sendo você. Continue sendo essa essência que Deus quer que você seja. Porque como John Wesley disse, o mundo é a minha paróquia. Para nós, irmãos, hoje, o mundo é a nossa paróquia. É o nosso campo da gente semear, da gente poder propagar esse amor maravilhoso de Jesus. Essa é a mensagem que eu deixo, ou não, né? Que Deus deixa no nosso coração, com muito amor, com muito carinho, e que essa mensagem da cruz possa entrar no seu coração. A cruz como caminho, a cruz como justiça, a cruz como esperança. Obrigado você que assistiu até agora, chegou até aqui, que Deus abençoe ricamente sua vida. Eu já deixo um convite para você vir nos fazer uma visita aqui na rua Fritz Jacó, número 1008. Nós estamos aqui pertinho, esquina com a rua Pedro Amaral, praticamente, né? Fritz Jacó com a Pedro Amaral, ou uma quadra e meia da Santa Casa. Você é o nosso convidado, convidada especial, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Vem nos fazer uma visita e será muito bem recebido, muito bem recebida, em nome de Jesus.